Olá, meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vou estar aqui pra conversar um pouquinho com vocês, pra atualizar alguns assuntinhos aleatórios, porque eu gosto de vídeos assim, sentar, conversar, me sinto mais íntima de vocês. E também pra não ficar sem nenhum vídeo hoje, né? Não posso deixar de gravar meus videozinhos porque estou de férias, mas quando a minha rotina trabalhando voltar, gente, o tempo aqui é corrido, quase não tem tempo, né? Então, gente, eu dei uma parada aqui porque minha filha chegou do nada, eu tive que, né, dar uma disfarçada aqui pra ela sair do vídeo. Hoje eu quero contar pra vocês, gente, atualizar vocês sobre a academia, né? Eu tava malhando, comecei a malhar, tava já quase um mês, eu tava muito feliz, né? Fitness, sempre repetindo que eu não ia desistir, porque eu sempre entro na academia, eu sempre desisto, faço o primeiro mês e desisto. E dessa vez eu não quero fazer isso, né? Mas já fiz. Só que não foi assim uma desistência por não querer treinar, muito pelo contrário, eu estou até gostando de treinar. Na verdade foi porque assim, eu paguei o mês de junho, já pro finalzinho do mês, e pegou o começo a metade de julho. Então eu tava treinando no mês de julho agora, né? No caso, nas férias. E com isso, eu tava tendo que levar minha filha pros treinos, porque assim, eu não consigo deixar ela com ninguém, né? Pra me treinar. Então, pra onde eu vou, eu levo. Então, eu tava levando ela pro treino. Certo que se eu disser, filha, fica aqui sentada, ela fica lá no cantinho. Só, gente, que eu não treinava, sabe, com satisfação. Eu sempre tava achando que as pessoas que veem a criança lá podem pensar, julgar, né? Achando que a minha filha pode se machucar, algo do tipo. Mesmo que ela fique quieta. É coisa de mãe mesmo, mãe que tem responsabilidade de verdade, né? Então eu pensei, eu só vou terminar esse mês, porque como eu já tinha pago, eu não ia perder a mensalidade, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu só vou voltar quando ela de fato voltar pra creche. Quando ela retornar pra creche, aí eu volto a treinar também. Outro assunto muito importante, gente, que eu queria conversar aqui com vocês. Eu vou até deixar aí um comentário que eu vi ontem, foi antes de ontem que eu vi, né? O comentário que já tinha sido feito há uns dias. E meio que eu fiquei... Gente, quando eu vejo esse tipo de notícia, eu fico muito mal. Porque poderia ser eu, poderia ter acontecido comigo. Ou poderia ter sido a minha filha, né? Porque o que a gente passou foi muito complicado, que foi a síndrome de HELP. Eu vi um comentário de um rapaz dizendo que perdeu a esposa, né? Pra síndrome de HELP, que foi o que eu tive na gestação. Isso é um assunto pouco explanado, mas muito importante ser conversado. Porque, gente, é sinistro. É você passar entre a vida e entendeu? E mexe muito comigo quando eu vejo esse assunto. E assim, o que eu tive, gente, eu fiquei com sequelas de ter que tomar remédio pra pressão, porque eu fiquei hipertensa. Eu saí da maternidade tomando, sabe quantos comprimidinhos pra pressão? Só 7. Pasmem, eu fiquei hipertensa nesse grau. Mas hoje eu quero contar pra vocês que Deus fez um grande milagre na minha vida. Que mesmo eu tendo que tomar esses 7 compri pra pressão, lá na maternidade, eu passei 40 dias, né, quando eu tive a minha filha, eu ainda passei 40 dias na maternidade, e lá minhas rotinas eram muito puxadas, né, de ter que tirar o leite, amamentar o bebê de 3 em 3 horas, e fora isso eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, eu não tive resguardo, gente, foi muito difícil. E quando eu lembro assim, dói muito, né? E aí com isso, eu não lembrava de tomar, né? Às vezes as enfermeiras, como a gente estava na maternidade, as enfermeiras, elas meio que davam assistência, ajudavam muito com essa parte da nossa alimentação, que não podia comer com sal, a nossa alimentação era toda ajeitadinha, organizadazinha dentro da maternidade, né? A gente tinha todo esse cuidado. E a medicação também, né? A gente tinha a enfermeira que fazia todo esse acompanhamento. E às vezes eu esquecia, porque algumas vezes elas deixavam a gente à vontade, mas eu esquecia muito. E elas eram muito cuidadosas, muito carinhosas. E aí elas colocavam na cabeceira da minha cama que eu tinha que tomar esses medicamentos. Um belo de um dia eu passei mal, por uma notícia que eu tive, né? E aí eu passei mal e comecei a sentir meu braço adormecer. Eu tava com a neném no colo amamentando, eu senti o braço formigar. Começou primeiro pela minha visão turva. Porque assim, quem tem síndrome de HELP no decorrer da gestação, até que se faça o parto, a mulher corre risco de
ou o bebê. E mesmo depois do parto, a pessoa ainda corre o risco de até 45 dias depois do parto. Então, eu vinha sofrendo muita coisa e passei por isso, né? Então, um belo de um dia, eu acho que já estava mais de 25 dias na maternidade, por aí, é porque eu já tinha... não sei, ou menos, eu com 14 dias que ela nasceu, a gente foi pro Canguru, então foi nesse decorrer. Eu tava no Canguru quando eu tive um abalo, e aí eu desci na emergência, gente. Eu escutava a voz das médicas e dos enfermeiros bem longe, como se eu realmente não estivesse viva. Ai, que loucura, quando eu lembro assim, essas coisas, é difícil. E aí, os sintomas eu via a minha visão turva, meio que tremendo assim. Eu olhei pro relógio e vi assim, começar a embaçar, e eu não entendi. E aí, eu só lembro que eu chamei uma enfermeira quando eu senti meu braço ficar dormente. Porque na hora, como tem aquelas luzinhas da UTI do bebê, eu era tão inocente que eu fiquei achando que a minha vista estava ruim por conta da claridade das incubadoras, né? Com os lasers, aqueles lasers azul. Mas na verdade que não era isso. E aí começou a ficar pior, meio que o relógio, eu não conseguia enxergar ele por completo. Eu via ele meio falhado. Aí, nisso, de repente meu braço começou a ficar dormente. E eu senti pelo dedo mindinho, eu senti vindo assim a dormência. Aí eu comecei a morder assim, pra ver se tava, né? Enfim, porque essas informações sobre 45 dias após o parto de acontecer ainda eu não sabia disso. Eu vim saber, gente, muito depois, quando eu saí da maternidade. Então eu passava por muita coisa, mas eu não sabia que eu corria risco de vida ali até depois dos 45 dias depois do parto. E aí, quando eu senti minha mão adormecer, eu chamei a médica, pedi pra uma das enfermeiras que estava auxiliando no Canguru, pedi pra segurar minha bebê, colocar no berço, porque eu tava passando mal. Ali eles já desceram comigo pra emergência. Eu passei mal, fiquei lá meio que as médicas tentando me reanimar e tentando me fazer conversar, puxar assunto, procurando pulso, gente. Ai, Deus, como foi difícil. Muito mesmo, assim, relembrar é muito difícil. Mas eu já superei, né? O que importa é isso. E eu vi esse comentário e mexeu muito comigo, porque não tá mais ou menos com um mês que uma pessoa aqui próximo da nossa cidade, aqui próximo, né, do nosso interiorzinho aqui, ela passou por isso, né? E o bebê tá bem, ela se foi porque teve síndrome de HELP. Foi a mesma coisa que o bebê da Lesha teve, né? Com 3 dias também aconteceu. E aí, quando eu vejo esses comentários, gente, eu fico muito mal, porque eu me coloco no lugar. Poderia ter sido eu, poderia ter sido minha bebê. E graças a Deus que Deus permitiu dar essa oportunidade de viver e viver o melhor, o amor mágico, né? Que é ser mãe, é muito maravilhoso você ter um ser ali e tal. E aí, conclusão desse vídeo. Quando a gente tem fé em Deus, Ele faz o mover dele, Ele move montanhas. E é real. Porque hoje eu posso dizer pra vocês que, mesmo que eu saí da maternidade tendo que tomar 7 remédios pra pressão, e um dos motivos que eu passei mal era porque eu não tomava direitinho, porque quando as médicas me davam, era ok. Quando elas não me davam, eu esquecia, porque a minha rotina com a minha bebê era muito puxada e eu não tinha costume de estar tomando medicamento, gente. Nunca fui de estar tomando medicamento. Então eu não levava muito bem aquilo a sério. Não era porque eu fosse descuidada, era porque eu não tinha noção do perigo mesmo. Eu não sabia que, inclusive, pós-parto poderia acontecer isso, né? Depois de 45 dias. Porque até então, no decorrer daquilo, eu não estava nem sabendo que eu tinha tido essa síndrome de HELP, sabe? Eu vim saber num belo de um dia, assim, do nada que eu soube, e fui também, quando a minha neném tava já com 6 meses, por aí, eu andei mexendo nos documentos, nos papéis, eu vi que o que eu tinha passado foi muito sério. E hoje eu posso dizer pra vocês que já não tomo mais medicamento pra pressão, né? Eu passei uns 4 meses sem tomar. Só pedalando eu recuperei a minha pressão arterial, só pedalando.
né? Eu olhava minha pressão. Hoje em dia, quem tem 12/8 já é pré-hipertense. Ou seja, tem tendência de ter pressão alta e ser hipertense, né? Ser hipertense. E aí eu comecei a verificar e a minha pressão só estava dando ultimamente 11/6, 11/7. Então não tinha necessidade de tomar nada, porque senão vai cair demais, né? Então meio que essas pedaladas me ajudou a controlar. E a vantagem desse vídeo hoje é dizer pra você que a gente que tem que correr atrás da saúde da gente, a gente tem que se esforçar um pouco, porque nem tudo é estética, mas sim saúde, né? E com as pedaladas, gente, eu consegui dar a volta por cima. Minha pressão hoje, ela tá maravilhosa. E aqui e acolá eu tomo quando eu sinto que eu tô um pouco agitada, quando eu sinto que eu tô com o coração meio que acelerado, essas coisas assim. Alguns sintomas a gente conhece o corpo da gente. Aí eu vou lá e tomo uma única que eu fiquei tomando, que eu vou deixar passando aí o nome, que foi a única que eu vejo que quando eu tomo eu só me sinto bem. Não sinto nenhum tipo de, sabe, efeito colateral diferente de algumas que eu sentia muito. Gente, tinha uma aí que eu tomava que eu ficava, parecia que eu não tava na terra, sabe? Sonâmbula, ficava triste assim, de um jeito. Era angustiante porque eu só queria ficar deitada, como se... Não sei o que era aquilo, gente. Era um negócio estranho, meu corpo não reagia bem. E aí eu teimei com a medicina e acreditei em Deus. E hoje eu não preciso mais tomar remédio pra pressão, assim, sabe? Como era antes, né? Porque pra quem saiu tomando 7... E é isso. Algumas coisas que eu vou soltando aqui, se vocês perceberem, tudo isso faz parte de um grande testemunho de vida, né? Não foi um simples acontecimento, foi um testemunho de vida. E é isso. Quero dizer pra você que passa por algum momento difícil, nunca desista dos caminhos do Senhor. Nunca desista de colocar a sua vida em oração, porque quando Deus quer, Ele faz. E o vídeo é esse, né? Espero que vocês tenham gostado de sentar aqui um pouquinho, conversar comigo, saber um pouquinho, né, das minhas coisinhas. E é isso. Deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho. Beijos e tchau!